Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje a liturgia, ela nos situa a uma experiência de um Deus, na centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida, que guarda a cada um de nós. Por isso esse canto de aleluia, mas também, olhando para o Salmo responsorial, é o canto que nós somos chamados a ter, uma vez que olhamos para tudo aquilo que passamos, mas temos hoje a consciência, a partir do convite da liturgia, de que Deus guarda a cada um de nós. A história de vida sua, a minha história, a história de todo o povo de Deus, ela é marcada pela proteção de nosso Deus. Em especial, hoje, nos voltando para o Evangelho, guardados no nome daquele que o Senhor deu, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos cantar com alegria, cantar ao Senhor, porque sabemos que tudo que estamos passando, temos a proteção dEle, temos a presença dEle em nosso meio, temos aquele que está olhando para cada uma das nossas realidades. Agora observe, também na leitura de hoje, Paulo, se referindo à comunidade de Éfeso, ele vai falar agora para que nós cuidemos de nós mesmos. Olha que maravilha. No Evangelho temos o Senhor dizendo que nos guarda, que nos protege. Mas agora Paulo pede na sua exortação que nós guardemos de nós mesmos, que nós tenhamos cuidado conosco. E daqui podemos agora adentrar numa realidade da nossa participação com o Senhor, que somos chamados a viver esse cuidado conosco, como a prudência, a virtude da prudência. Nós sabemos que pelo catecismo da Igreja Católica, as virtudes são pontes para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. E a virtude que hoje nos é proposta, uma delas, que são duas na verdade, é a virtude da prudência. A prudência faz com que nós reflitamos tudo aquilo que vamos fazer, faz com que nós meditemos tudo aquilo que nós estamos assumindo perante Deus. E portanto, esse cuidado, sobretudo, é para que nós possamos cumprir plenamente a vontade do Senhor. É por isso que eu disse, logo no início da missa, que o convite que o Senhor nos faz também é viver a alegria, porque a nossa alegria é diferente da alegria que o mundo apresenta. A nossa alegria, ela se dá, sobretudo, em nós fazermos a vontade de Deus. Aí está a nossa alegria, em cumprirmos a vontade do Senhor. Eu quero até te convidar, você que esteja próximo de alguém aí,
a dizer para essa pessoa: a tua alegria está em fazer a vontade de Deus. Diga isso para essa pessoa que está mais próximo de você. A tua alegria está aí, meu irmão, em fazer a vontade de Deus. Por isso nós temos também que termos um coração como o de Maria, como diz em João 2,19, Lucas 2,19, sempre meditando aquilo que o Senhor falava para com ela. Porque para que nós cumpramos a vontade do Senhor, é necessário que nós meditemos aquilo que Ele nos ensina. É necessário que nós permitamos com que aquilo que o Senhor nos dá pela igreja seja ruminado, seja algo que nós venhamos a ganhar tempo, passando horas na meditação com o Senhor, o tempo que nos é disponível. Os santos, eles trazem na sua vida, como exemplo para nós, uma realidade muito bonita. Eles não perdiam tempo quando eles podiam estar na presença do Senhor, sobretudo com a palavra de Deus. Eles não perdiam tempo. A todo momento que lhes dava um momento de folga, ali eles estavam a meditar, porque ali eles encontravam alegria do sentido de sua vida, do viver. Por isso, meus irmãos, a prudência, ela nos leva a centralizar a nossa vida no Senhor, também nas nossas atitudes, porque são tantas as realidades, no mundo tão ativista como vivemos, não nos dá muito tempo para pensar, não é verdade? Você termina de fazer uma coisa, já vai para outra, e assim vai o dia. Nós que quando finalizamos o dia, nós dizemos assim: nossa, passou que eu nem vi. São tantas as coisas que nós temos que fazer, mas a prudência, justamente, ela vem como sendo um limitador para nós. Por quê? Porque diante de tantas atividades, a prudência vai nos levar a ver que a prioridade é Deus, e que um trabalho que nós possamos estar fazendo, se por um acaso adoecermos, outros estarão para dizer: nós não somos insubstituíveis. Portanto, meus irmãos, uma vez que nós temos essa consciência de não sermos insubstituíveis, é importante que nós saibamos regrar o nosso ritmo de vida no ritmo do Senhor. Veja o que o Senhor está fazendo aqui no Evangelho. Ele vai rezar. O Evangelho inicia dizendo assim: naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou. Quantas atividades o Senhor não tinha no tempo dele? Tantas pessoas enfermas, tantas pessoas sedentas da palavra de Deus, tantas pessoas sedentas da justiça. E o Senhor sabia que por muitos momentos o quanto aquele povo necessitava, de tal forma que em algumas passagens do Evangelho ele se compadece, fazendo a multiplicação do pão, fazendo a multiplicação dos peixes. Quantas atividades o Senhor tinha, mas ele parava para rezar. Nós precisamos parar um pouco mais para rezar, meus irmãos. Precisamos começar a regrar a nossa vida com a oração. Não vai nos adiantar nada correr como esses campeonatos de corridas de Fórmula Indy, não vai adiantar nada nós corrermos se nós não regrarmos a nossa vida na oração. E a prudência, ela nos leva a isso, a estabelecer continuamente um diálogo com Deus, porque a oração nada mais é do que um diálogo com o nosso Senhor. Mas também ela nos leva ao temor, porque aqueles que sabem priorizar o Senhor no seu ritmo de vida, são aqueles que entendem que o seu trabalho é uma vocação e não uma escravidão. Porque se nós não regramos a nossa vida na oração, o trabalho pode nos tornar escravos. E nós não fomos feitos para escravidão. Não fomos. A providência de Deus nunca nos falta. É importante que nós regremos a nossa vida na oração, para que nós possamos encontrar alegria. Quantas são as pessoas também que não regrando a sua vida na oração, não tendo esse temor a Deus diante das suas atividades, olham para o seu trabalho já como um peso, como um fardo, olham para o seu trabalho como algo já insuportável. Mas o problema não está no trabalho, o problema está na forma como nós conduzimos o nosso trabalho. É importante, meus irmãos, é importante que nós regremos a nossa vida na oração. Para quê, meus irmãos?
Aí entra a segunda parte do Evangelho. Para que nós não nos percamos, meus irmãos. Deus não nos fez para a perdição. Deus não nos fez para nos perdermos. E por isso a importância de nós termos esse diálogo com o Senhor, para que nós possamos centrar a nossa vida em Deus, para que nós possamos não perder o sentido da nossa missão. Porque quando nós deixamos o ativismo tomar conta de nós, meus irmãos, quando nós caímos na imprudência, nós até dizemos acreditar em Deus, mas o trabalho não nos permite, uma vez ele levado como sendo tudo da nossa vida, ou como sendo o nosso capataz, o nosso feitor, ele acaba nos tirando da vivência do Evangelho, chega a nos adoecer, não é verdade? Chega a nos estafar. Eu não sei se vocês já viram alguém com febre por causa de estafa. O único remédio que o médico dá é esse: vai para casa e durma uma semana para que você possa se recuperar. Essa é a indicação dos médicos, fora os remédios, lógico, mas estafa só se trata com descanso. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós não fomos feitos para vivermos adoecidos, e para isso, mais uma vez, precisamos aprender a descansar no Senhor, e descansar no Senhor é cultivar a vida de oração ao ritmo da vida, do trabalho, dos nossos afazeres. Diga para o teu irmão: você tem descansado no Senhor? Pergunta para ele aí. Fale para ele assim: se você não descansar no Senhor, vai descansar em outro lugar. Não queira ir para esse lugar. Descanse no Senhor, através da oração. Meus irmãos, o Evangelho faz uma crescente em nós, na nossa vida, na nossa sese, na nossa experiência com o Senhor, na centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual estamos celebrando nessa Santa Missa. Ele faz uma crescente, porque estar no Senhor, na vida de oração, vivendo a prudência, com a graça de Deus, priorizando o Senhor no nosso ritmo de vida, é vivenciar aquele cuidado de Paulo, onde nós vamos perceber, porque, entre aspas aqui, corremos muito risco de dizer assim: mas a vida é corrida, não tenho tempo. Mas a gente sempre tem um tempinho para bater um papo, para conversar na hora do trabalho. Sempre temos um tempinho a mais na hora do almoço, que termina o almoço, vamos conversar mais um pouquinho. Paulo, quando fala desse cuidado, ele fala justamente de nós começarmos a observar aqueles tempos que podemos aproveitar no Senhor. Olha, eu me recordo quando trabalhava numa multinacional, ali na hora do almoço, terminava o almoço, faltava ali 20 minutinhos, eram os 20 minutinhos do terço. Quando eu entrava no serviço, o ônibus acabava chegando um pouco mais cedo, quase que 1 hora mais cedo, era o tempo de pegar a Bíblia e fazer o estudo bíblico. E na hora de ir embora, olha, trabalhar em empresa, quando você pega o ônibus coletivo ou de trabalho, sempre aquela 1 horinha a mais, não é verdade? Nossa, dá para fazer muita coisa, regrando a nossa vida de oração. Até quando a gente se levanta aqui na chácara da Canção Nova, sempre se vê o missionário saindo lá dos predinhos, subindo com o tercinho na mão, lá vai uma dezena. Então, esse cuidado de não perder tempo, nós não podemos perder tempo com as coisas do mundo, nós não podemos perder tempo com as realidades que nos cercam e com as conversas evasivas. Precisamos ganhar tempo em Deus. Para quê? Para que nessa crescente nós venhamos a tocar nessa alegria do Senhor, de ver a nossa vida traduzida totalmente na obra do Senhor, na missão da família, na missão daqueles que se lançaram a sair de suas casas e vivenciarem uma entrega total ao Senhor de uma forma mais concreta, não diferenciando, colocando melhor ou pior que os outros que estão em suas casas, mas simplesmente de uma forma mais concreta, de nós encontrarmos essa alegria, porque o grande perigo para nós, dentro da nossa entrega, da nossa experiência com Deus, se chama o desânimo, a tristeza, e nós não podemos deixar esse veneno entrar em nossa história, em nossa vida. É preciso nós permanecermos no Senhor, na alegria de servir ao Senhor, e aí é onde a gente entra na segunda virtude, a virtude da fortaleza, minha gente. Essa virtude que Paulo vai falar muito bem
nos colocando dentro de uma realidade, de um tempo onde pessoas aparecerão como lobos ferozes, que não pouparão o rebanho de Deus, onde aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Olha, eu nem vou mencionar esses lobos ou essas doutrinas que vocês já estão bem acostumados a me ouvir dizer aqui, tantos outros padres da igreja que falam sobre isso, e sobretudo nosso querido Papa Francisco, tendo falado desses lobos que se levantam no meio de nós. Por isso nós precisamos, a partir da prudência, dessa experiência com o Senhor, crescer também na virtude da fortaleza, meus irmãos. E a fortaleza, ela se dá justamente através de nós sermos fiéis nas pequenas coisas. Na engenharia, a gente sempre fala, não se constrói a máquina a partir do grande conjunto dela. Se constrói a máquina a partir do parafuso com a porca, dos pequenos detalhes, das pequenas peças. Se um parafuso não estiver colocado no devido lugar e apertado bem com aquela porca, na hora que colocar a máquina para funcionar, a máquina com o tempo vai quebrar, e vai ser um grande prejuízo para aquela empresa. Da mesma forma, essa máquina somos nós, que se nós não construirmos passo a passo, sendo fiel nas pequenas coisas, com o passar do tempo, nós vamos tender, por não resolver certas realidades, por não trabalhar certas situações na nossa vida, lá na frente, também vamos quebrar, também vamos nos frustrar. O quebrar aqui é o sentido de frustrar, de se entristecer. Por isso a importância de nós crescermos no dom na virtude da fortaleza, através da fidelidade nas pequenas coisas. Então as pequenas coisas que aqui Paulo nos coloca, também como no Evangelho que nosso Senhor Jesus nos coloca, é aprender a cuidar agora dos outros. Uma das pequenas coisas é começarmos a ter atenção pelas pessoas que estão ao nosso lado, que convivem conosco. Veja, a fortaleza, estamos falando de algo que nos estabelece, que nos finca no lugar, que pode bater chuva, ventania, que nós não vamos cair. Nós vamos sempre nos lembrar que essa fortaleza se dá sobretudo através de quando dois ou mais estando em oração, ali, aquele que nos fortalece se faz presente. Portanto, a atenção para com o outro é justamente viver essa unidade que Cristo está falando no Evangelho, que todos sejam um, que sejam um no Senhor. Essa pequena fidelidade que nos faz ter uma vida de oração pessoal, mas também comunitária então. E a comunitária começa com a tua casa, com a tua família, como eu propus recentemente para muitas famílias aqui de Cachoeira Paulista, de nós montarmos o grupo de oração das famílias, onde cada casa estará rezando no mesmo horário que eu vou estabelecer, que eu propus essa semana passada, onde todos nós formaremos uma rede em comunhão, unidos com o Senhor, rezando pela transformação dessa sociedade, pela transformação dos filhos, pela transformação dos casais, pela fidelidade dos consagrados, pela fidelidade dos padres, pela fidelidade dos casais. Veja, estaremos unidos, talvez na localidade, distantes, porque cada um vai estar na sua casa, mas todos naquele horário estarão rezando por essas intenções, unidos no Senhor, regrando a nossa vida em oração, e crescendo na fortaleza, porque sabemos que não estamos sozinhos. E aí a motivação depois, porque ao final de cada mês, celebrarei uma missa, onde vamos abrir para os testemunhos, e eu tenho certeza que haverá ali muitos testemunhos. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós estabelecemos também a oração comunitária, nós experimentamos o milagre em nossas casas, em nossa casa. Você precisa tocar no milagre de Deus, na tua casa. Você precisa começar a experimentar o milagre de Deus na sua casa. E o grande milagre que o mundo necessita no tempo de hoje, não é cura física, não é cura espiritual, das doenças espirituais, mas se chama o milagre do testemunho. Esse é o grande milagre que precisa acontecer, e sobretudo
E esse milagre, meus irmãos, já vai começar por esse testemunho dessas famílias. São mais ou menos 45 famílias que eu já tenho anotados, que nós vamos testemunhar comunitariamente, estarmos no Senhor. Olha que maravilha, olha que presente para a Diocese de Lorena, olha que presente para a nossa igreja. Como eu sei que em muitos outros lugares, com muitos outros movimentos, já acontece, mas é mais um passo, mais uma iniciativa, porque tudo que nós fizermos para Deus, não é pouco, minha gente, sempre é pouco, porque Deus nos dá tudo. Portanto, cresçamos nessa virtude da fortaleza, de fazermos a nossa casa reunida em oração, experimentando esses milagres do Senhor, de fazermos dessa via de oração coletiva, meus irmãos, uma transformação em nós de tal forma, que nós possamos o amanhã também ter gestos heróicos, porque a virtude da fortaleza nos faz ter gestos heróicos. E o grande gesto heróico que nós precisamos ter no tempo de hoje é romper com o egoísmo. Esse é um grande gesto, romper com o individualismo. Esse é um outro grande gesto heróico, sermos mais amáveis entre nós, porque o cuidar do rebanho do Senhor é justamente fazer da sua vida uma doação, um enorme gesto heróico, fazer da nossa vida uma vida de doação de forma concreta. O Senhor nos chama a estarmos reunidos nele, que todos sejam um, regrados na oração, na virtude da prudência, que nos leva ao temor e que nos leva a repensar bem cada passo que estamos dando, e sendo fortes no Senhor, vencendo as tribulações, e para isso a oração coletiva, além da oração pessoal. Que nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, que está intercedendo por nós, através da igreja, que vamos experimentar tudo isso na liturgia eucarística, possa encontrar em nosso coração, voltando ao exemplo de Maria, um coração aberto ao dom, um coração aberto à graça de Deus, e assim nós, na alegria do Senhor, vivenciarmos esse testemunho maravilhoso, esse grande milagre de dizermos: somos de Cristo. Vamos falar isso, meus irmãos? Somos de Cristo, vivemos em Cristo, para Cristo, até o fim. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.